Então, boa noite, pessoal. A gente vai continuar o nosso estudo e hoje tem alguns personagens especiais que a gente vai encontrar no capítulo 10, principalmente, do livro dos Atos dos Apóstolos. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, sede meu professor. Preciso de vós, Senhor, como meu professor em cada dia preciso de vós. Dai-me a clareza do discernimento. Somente ela consegue sentir e alcançar o vosso espírito. Os meus ouvidos são surdos, não consigo ouvir a vossa voz. Minha visão está turva, não consigo ver os vossos sinais. Somente vós podeis abrir os meus ouvidos, tornar clara a minha visão e limpar o meu coração. Ensinai-me a sentar a vossos pés e escutar a vossa palavra. Amém. São Lucas, rogai por nós. Olha que especial, o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, assim como o Evangelho. E hoje, 18 de outubro, é seu dia também dos médicos. Olha, é interessante a gente reparar que o livro dos Atos dos Apóstolos narra, né, 3 momentos especiais. Aquela primeira situação da igreja mãe, né, das primeiras comunidades, desde do acontecimento de Pentecostes. Depois a gente começa a ver um movimento de expansão, né? Uma multidão vai se convertendo, aquelas novas comunidades que vão surgindo, até que há uma transição, né? Que nós havíamos começado a reparar com a conversão de São Paulo, não é mesmo? Conversão de São Paulo e a pregação, né, da igreja missionária. Então, no primeiro momento, a igreja mãe, a igreja missionária e depois a igreja universal, né, nesse momento aí de alcançar todos os povos, não só os judeus. E é curioso nós separarmos que aquela concentração que havia em Jerusalém, né, com a dispersão dos cristãos, né, se transforma também uma difusão do evangelho. E por que eu digo isso agora? Porque se nós havíamos visto, né, que os apóstolos estavam evangelizando, né, aqueles que tinham convivido com Jesus, eles pregavam a boa nova, o querigma, né, nós temos que analisar que, por outro lado, o que acontecia também é que o povo todo que testemunhava os milagres, que ia se dando conta dessa boa nova, eram eles propagadores, né, do evangelho. Ou seja, não só por grandes missionários, mas também muito especialmente de boca a boca, né? Na simplicidade ali de cada pessoa que falava daquilo que havia visto e testemunhado, né, dos sinais e dos milagres pelo nome de Jesus Cristo. Ok. Por outro lado, nós temos, né, como no capítulo 9, uma conversão fantástica de São Paulo. A gente sabia que ele estava, né, indo a Damasco, né, e a princípio a razão era perseguir cristãos, mas ele cai por terra, né, escuta uma voz, testemunha um brilho que ofusca aquela a sua visão, e ele então se converte mesmo, né? Ele passa a se dar conta de que perseguindo cristãos, ele perseguia, na verdade, o próprio Cristo. E assim, né, ele escuta o Senhor, ele se dá conta dessa transformação toda, e se por um lado ele é chamado aí até um tal Ananias, né, lá em Damasco, o próprio Ananias também escuta o chamado de Deus para receber esse Paulo, né, para batizá-lo, fazendo com que ele fosse incorporado à igreja. E é isso que acontece. No capítulo 9, lá no versículo 15, na última oportunidade, né, no dia 4, que nós meditávamos no versículo 15 era:
que Deus, né, ele tinha escolhido Paulo. E olha o que ele diz: vai, porque este homem é instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis e também aos israelitas. Olha, Deus, ele quis usar São Paulo não porque ele tivesse os méritos, ou seja, São Paulo não merecia propriamente ser um apóstolo. Ao contrário, né, ele merecia quase que uma punição, porque ele perseguia os cristãos, né? Tinha aprovado já há algum tempo a morte de Santo Estevão, né, aquele nosso primeiro diácono. Enfim, de alguma maneira, Deus queria mostrar, tomando Paulo, um exemplo para todos os povos de que a graça que realmente importa, ela supera o instrumento. De alguma maneira, né, se eu uso uma caneta, o mérito mesmo daquilo que eu possa escrever não vem da caneta. Pelo contrário, né? É a excelência da matéria ou a ciência de quem escreve que acaba tornando, se manifestando, né? Deus fez exatamente assim com cada um dos seus ministros. Ministros são esses, né? Esses instrumentos. Ele queria mostrar que aquele ali é só um canal, né? Assim como uma garrafa que pega a água e leva de um recipiente para outro, é somente o meio. O que importa mesmo é a graça. E ela é tão efusiva que transborda mesmo em um coração que antes era de perseguidor, como de São Paulo. Enfim, se nós continuamos, nós vamos perceber que no versículo 17, Ananias, ele saiu, entrou na casa em que estava, né, São Paulo, até então Saulo, né, impõe a mão e diz, né, meu irmão, o Senhor Jesus te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Olha, imediatamente caíram nos olhos de Saulo como que escamas e ele recobrou a vista. É claro que, se por um lado ele recobra a vista materialmente, né, então acontece um milagre aí muito visível, né, em todos os sentidos. Por outro lado, há um milagre que é invisível. São Paulo, ele, na verdade, naquele momento, experimenta uma visão de toda a realidade que ele até então não conhecia. Ou seja, ele contemplou a verdade, não é mesmo? Ele contemplou a salvação. E mais do que qualquer outra coisa, ele pôde reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Né? Não há verdade mais sublime do que esta. Então, dessa maneira, né, eu dizia que gostaria de observar principalmente o testemunho de Ananias. Ananias, ele é usado também como um instrumento da graça nesse instante. E olha que, de alguma maneira, sendo ele aquele que vai dar essa notícia e ser o meio de visão para Paulo, né? Nós podemos perceber que ele é também a presença de Deus para cada um de nós. Por que eu ressalto o exemplo de Ananias? Porque nessa história da conversão de São Paulo, talvez nós não sejamos ousados o bastante para dizer que São Paulo nos represente, né? Porque a história dele é muito especial. Agora, Ananias, ele tem muito daquilo que Deus faz para chamar nós, né? Para nos convocar para a missão. Porque Ananias era um sujeito simples, estava ali vivendo a vida dele, né, tranquilamente em Damasco, e ele recebe um chamado de Deus e precisa sair de todo aquele conforto que ele talvez tivesse ali na casa dele para se expor, né, ao risco de ir ter com Saulo, que tinha de plenos poderes para prender cristãos lá em Damasco e levar lá para Jerusalém para ser julgado. E isso é seríssimo, né? Então, Ananias, de alguma maneira, ele já teve que ousar, né, ser audacioso, confiando em Deus, se lançar aí nessa missão. Olha só, se não é exatamente
aquela mesma ousadia que eu e você precisamos ter para quando Deus nos pede uma certa inovação, né? Sermos capazes de realmente, né, superar aquilo que nós estamos vendo e ir com fé. Colocar os pés, que o caminho então ele começa a surgir. Ananias já é um nome que aparece no Antigo Testamento, né? E especialmente lá naquela situação de 3 jovens na fornalha, né? Ananias, Azarias e não me recordo agora o nome do terceiro jovem. Ananias, Azarias e Misael, né? Ananias significa o Senhor dá a sua graça. O nome Ananias tem esse significado, né? Ananias também em uma passagem é filho de Azarias, que significa o Senhor ajuda. Olha, o Senhor dá a sua graça. É esse o nome dele, né? É exatamente isso que ficou comprovado na vida de Paulo. O Senhor deu a sua graça, né? É gratuito, né? É um dom, é oferecido assim, e é muito maior do que aquilo que nós poderíamos imaginar. O Senhor deu a sua graça. E aqui ele vai manifestando uma graça que nós recebemos, né? É bonito nós percebemos que essa presença de Deus, ela não acontece assim na teoria, de uma maneira abstrata. Pelo contrário, a presença de Deus, ela é viva e eficaz e ela acontece realmente a partir do momento em que ele encontra cada um de nós, né? Através de outras pessoas, né? São pessoas que surgem no nosso caminho e de alguma maneira nos recordam que o Senhor dá a sua graça. E o cristão ele deve ser exatamente uma presença de Deus no mundo. O cristão ele deve ser outro Cristo. Agora, se Ananias, né, ele foi assim usado na conversão de São Paulo, nós poderíamos nos questionar, né, como Deus pode nos usar para a conversão de muitos, né? Enfim, eu fiz essa observação porque são testemunhos assim de personagens às vezes um pouco periféricos, mas que podem iluminar a nossa história, né? Assim, pessoas que não eram extraordinárias, mas que no ordinário, né, naquela missão cotidiana, foram capazes de realizar sim uma obra extraordinária, né? Porque como Santa Teresinha diz, né, não importa a grandiosidade da obra, mas importa a grandiosidade do amor que eu coloco naquela obra. Não é verdade? Pois bem, o que acontece é que Saulo, né, depois que cai as escamas, ele vai se levantar, ele será batizado, ele se alimenta, né, porque havia 3 dias que ele jejuava. Depois que recupera as forças, ele passa mais alguns dias em Damasco, né? Ele logo que já experimenta esse primeiro impacto, né, do evangelho, ele começa a proclamar nas sinagogas. Paulo, fariseu, era bem conhecido entre os judeus, profundamente determinado, né? Assim que ele se encontra com a verdade, ele muda completamente de vida e ele já não tem mais aquele temor humano de recear anunciar a boa nova àqueles que iriam condená-lo e com razão iriam persegui-lo, né? Então ele logo começa a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Isso aqui é o mistério do Evangelho, né? Não é simplesmente que Jesus é uma pessoa boazinha, mas ele é o Filho de Deus. Enfim, toda a perplexidade que acontece, né? De perceberem ali, parece que eles ficam como que perplexos mesmo, né? É como que um tropeço, um escândalo, né? Ver Paulo, que era judeu, falando que Jesus é filho de Deus, isso era uma blasfêmia, né? Eles consideravam uma blasfêmia, tanto que foi o motivo com que
um dos motivos que fez Jesus ser perseguido e condenado à morte de cruz. Mas ele continua lá em Damasco, vai, né, fazendo a pregação nas sinagogas, mas depois de alguns dias, né, versículo 23 vai dizer que os judeus decidem matá-lo. Então, por isso, eles colocam, né, vigias lá na porta da cidade em Damasco, e São Paulo vai ter que descer num cesto, né? Então, os companheiros dele vão ajudá-lo a descer num cesto, como está dito no versículo 25. São Paulo, então, ele consegue fugir, vai até Jerusalém, ele procura se incorporar na comunidade dos cristãos de Jerusalém, tem muita resistência, porque as pessoas não acreditavam que ele pudesse ter se convertido, achavam que aquilo era uma armação, né? Uma falsidade de uma espécie de emboscada, né? Para que ele se infiltrasse ali e perseguisse mais cristãos. No entanto, Barnabé, ele um dos apóstolos, né, se dá conta de que Saulo podia mesmo ter se convertido, né? Então, ele vai tomar consigo, né, São Paulo, vai levar até os apóstolos, conta o que o Senhor fez, né, de toda aquela história de conversão, e depois São Paulo ele é admitido, né? É admitido naquela comunidade e fala corajosamente o nome do Senhor. Olha, não tem como a gente negar que São Paulo, ainda enquanto ele perseguia, né, ele ia atrás daqueles que ele achava que eram hereges, né, por assim dizer, eles estavam saindo, né, como que uma seita do judaísmo. Ele fazia aquilo com um zelo e ele colocava todas as energias a ponto de que ele tinha um coração muito generoso, muito ousado mesmo, né? Violento. Assim como o Evangelho nos diz que o reino dos céus é dos violentos, São Paulo tinha esse coração que fazia violência. E a prova disso é que ele não ficou temerário. Assim que ele se converteu, ele deixa que a própria vida seja o testemunho. E aí é isso que vai fazendo, né? Uma multidão ir se convertendo, e ele, por ser muito culto, né? Tanto possuir cidadania judaica quanto cidadania romana, né? Ele foi como que um elo que permitiu que uma barreira se quebrasse, porque através dele, uma multidão de não-judeus e de judeus também, não de língua hebraica, mas de língua grega, por exemplo, pudessem ter notícia de Jesus Cristo, ter notícia do Evangelho. Então, ele continua, né, essa caminhada de evangelização na Judéia, na Galiléia, na Samaria, né? Ela vai se consolidando. Olha, assim acontece até no versículo 31. Versículo 32 em diante, nós vamos agora colocar nossa atenção em um outro personagem, São Pedro. E com ele, nós vamos caminhar agora para três experiências bonitas, né? 2 milagres e uma conversão muito especial de um centurião romano, né? Estou falando de Enéas. Enéas, que é um homem que vivia enfermo, né? Era paralítico. Já havia 8 anos que ele vivia deitado numa cama paralisado. Isso em Lida. Lida é uma cidade que fica perto de uma outra cidade que se chama Jope. E nessa outra cidade, uma menina que havia morrido ressuscita, a Tabita. Tanto Enéas quanto Tabita foram curados por São Pedro, né? O Enéas, que há 8 anos estava paralisado na cama, quando foi encontrado por Pedro, né? Eles chamaram Pedro até lá, porque sabiam do seu poder, né? De tudo aquilo que em nome de Jesus estava se realizando. Pedro disse, né, quando encontrou Enéas, Enéas, Jesus Cristo te cura.
levanta-te, arruma tu mesmo a tua cama. Olha, fazia 8 anos que ele era paralítico. E não basta São Pedro dar a ele esse novo vigor e devolver a saúde do corpo, né? Ele já se coloca em prontidão de serviço, pronto, que ele mesmo, né, mostrando toda essa independência, arruma a própria cama, né? Ele imediatamente se levanta e o povo daquela região ali de Lida, da região de Saron, né, vê isso e vai imediatamente se converter ao Senhor. Agora, em Jope, acontece um outro milagre, lá do versículo 36 em diante, que é com essa Tabita. Tabita significa gazela. Se a gente recordar no Evangelho, tem uma passagem na qual Jesus encontra uma menina que também havia morrido. Ele diz, Talita cum. E nós traduzimos por menina, levanta-te. Mas a tradução literal seria, né, gazela, levanta-te. É esse o sentido da expressão. E é curioso nós repararmos, porque o nome dessa menina agora é Tabita, com B, né? E isso, de alguma maneira, nos remete ao Evangelho. Então, naquela mesma dinâmica que Jesus estende a mão e diz Talita cum e ressuscita aquela jovem, aqui São Pedro vai ser canal da graça também para ressuscitar essa jovem. Diante dessas duas obras maravilhosas, né, prodigiosas, uma multidão vai se converter e por isso, né, Pedro já vai ficar muito mais conhecido, né, ao ponto de uma multidão passar a acompanhá-lo, né? Esperando também ver muitos milagres. Pois bem, o que acontece é que no capítulo 10, nós vamos ver a conversão de Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Itálica, né? Era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Olha, a gente está falando de alguém temente a Deus, né? Já cultuava e adorava esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele, em um dos momentos que fazia a sua oração, na hora nona, né? Que no caso seria às 3 da tarde, mais ou menos, ele rezava e teve a visita de um anjo. Um anjo, ele sempre recebe o nome conforme a missão. Então, nós podemos imaginar que fosse Gabriel, né? Mas, mais do que isso, a própria presença de Deus. E no versículo 4, o anjo vai responder: tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. Então Cornélio ele estava rezando. E o anjo diz que as orações e súplicas, bem como as esmolas, chegaram diante de Deus. E aqui é uma intervenção divina mesmo, né? De modo que Deus vai enviar o anjo e vai falar: Cornélio, manda chamar aquele tal Pedro. Ele precisa vir na tua casa. E o versículo 9 em diante vai falar agora de São Pedro tendo uma visão. Então, é exatamente, vamos recordar? Capítulo 9. São Paulo tem uma visão de um tal Ananias que teria que vir para lhe devolver a visão. Ananias também tem essa visão de um tal Saulo que precisava ali, né, recuperar a vista. Pois bem, é um movimento paralelo na conversão ali de São Paulo, né? Ananias e Saulo, dois eixos ali, visualizam essa vocação. Agora, no capítulo 10, a mesma coisa. Temos Pedro e Cornélio. De um lado, Cornélio, que tem a notícia de Pedro.
do outro lado, Pedro, que tem a notícia de Cornélio. Vamos acompanhar? Versículo 9. No dia seguinte, enquanto os homens, olha, Cornélio mandou, estavam a caminho e se aproximavam da cidade, a hora sexta, ali, meio-dia, olha, já está com fome, né? Pedro subiu ao terraço para orar. Cornélio tinha rezado, tinha tido uma visualização no dia seguinte, no dia anterior. Agora Pedro, no dia seguinte, vai rezar, olha só, lá no terraço. Versículo 10. Sentiu fome e quis comer. Enquanto preparavam a comida, entrou em êxtase. Olha só. Viu o céu aberto e algo como um grande pano sendo baixado pelas quatro pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes, e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha só que bonito. É impressionante. Se a gente recordar, os judeus eles não comiam qualquer carne, né? Tinham alimentos que eram considerados impuros. Carne de porco, por exemplo, era considerada impura. O judeu não come carne de porco. E aqui nós vamos perceber como que o Senhor mostra, né? Que não há mais alimento impuro quando o Senhor tornou puro, né? Olha só, versículo 14. Pedro respondeu: de modo algum, Senhor. Eu nunca comi coisa profana ou impura. A voz lhe falou pela segunda vez: não chames de impuro o que Deus tornou puro. E isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, o objeto foi imediatamente recolhido ao céu. Olha, por 3 vezes. É curioso nós separarmos como que com Pedro as coisas insistentemente acontecem 3 vezes. Lembra? Pedro nega Cristo 3 vezes. Pedro é questionado por Jesus. Pedro, tu me amas? Né? 3 vezes. Então, mais uma vez, né? Parece que essa é a pedagogia que Deus usa com ele. É claro que nós poderíamos perceber uma simbologia aí de uma plenitude da revelação, tá certo? Mas vamos continuar. Versículo 17. Enquanto Pedro tentava descobrir o significado da visão que acabava de ter, os homens enviados por Cornélio, tendo se informado sobre a casa de Simão, apresentaram-se à porta. Chamaram para perguntar se aí se hospedava um Simão, conhecido como Pedro. Pedro estava ainda refletindo sobre a visão do Espírito e lhe disse: estão aqui 3 homens que te procuram. Então, é essa a situação. Pedro teve a visualização daqueles alimentos que ele achava que era impuro, agora ele estava percebendo que não era, né? Não era mais impuro, e ele vai receber esse convite para ir lá na casa do centurião Cornélio, né? Que é um homem justo, temente a Deus, estimado por toda a população judaica. E o que acontece é que Pedro, no dia seguinte, vai partir com eles e alguns irmãos lá para a casa de Cornélio. Cornélio, por sua vez, vai estar lá esperando com toda a família, alguns amigos reunidos. É um homem muito piedoso mesmo. E aí, versículo 25. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés em adoração. Olha, significa que, de alguma maneira, Cornélio é muito piedoso, tem um coração muito aberto, mas ainda não tinha tido notícia que Pedro não realizava os milagres em seu próprio nome, mas no nome de Jesus. Então Pedro vai dizer, né? Pedro o reergueu e disse: levanta-te, eu também sou apenas homem. Então eles vão entrar lá naquela casa com muitas pessoas e vai dizer, né? Vós bem sabeis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estranho e entrar em sua casa. Ora, olha o tanto que isso é tremendo e diz muito para nós hoje. Então, Deus mostrou-me que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Se a gente está percebendo a conversão de Cornélio, também tem a conversão de São Pedro, que passa a ter uma muralha dentro do coração dele sendo quebrada, né? Eu posso anunciar o evangelho para todos os povos. Não é só para judeus, né?
que ele entendeu aqui? Que não existe homem profano ou impuro, do mesmo jeito que não há alimento profano ou impuro mais, né? Claro, isso aqui não é um relativismo a ponto de dizer que não há erro, que não há pecado ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, né? Nós estamos falando da dignidade da pessoa, que merece sim, né, ser alcançada pela boa nova. Então, Pedro continua, né? Versículo 29. Por isso, logo que me mandastes chamar, eu vim sem hesitar. E agora eu pergunto, por que motivo me mandaste chamar? Cornélio respondeu, faz 4 dias exatamente nessa hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Ele me disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e atendida, e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Ele vai explicar, né, toda aquela situação que fez Cornélio chamar Pedro. Então Pedro, no versículo 34, toma uma palavra e diz, de fato, eu estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Isso é muito lindo. Estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Então Pedro aqui, ele vai anunciar, né, esse povo lá na Cesareia, esse povo distante ali de Jerusalém. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer seja a nação que lhe pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhe anunciou, né, o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E aí ele vai dizer, né, de tudo o que aconteceu na história de Jesus, do batismo, de que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e de todo o bem que ele realiza, de todos os lugares que ele passou realizando os milagres. Então, a essa pregação nós sabemos o nome, é aquela pregação querigmática, primeiro anúncio, né? A ponto de chegar lá no versículo 43 do capítulo 10 e dizer, a respeito de Jesus, né, todos os profetas atestaram, todo que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio de seu nome. Olha, olha como que é bonito agora do versículo 44 ao 48. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. E os fiéis de origem judaica que tinham vindo, né, com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. De fato, eles ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro respondeu, podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo? Pediram então que Pedro permanecesse alguns dias. Olha, Pedro foi lá anunciar. Ele fez o anúncio de toda a história da salvação, né? Ele falou ali que Jesus morreu para nos salvar e pela sua ressurreição no terceiro dia ele nos garantiu a vida eterna. Ele falou de tudo isso. E aí o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. Exatamente um cenáculo. Lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam os discípulos reunidos, né, naquela casa, com as portas e janelas fechadas, por medo dos judeus, quando o Espírito Santo, né, por meio de um forte vento, desceu sobre cada um e sobre todos que estavam na casa, como línguas de fogo. Se recordam? Pois bem, esse mesmo batismo que havia acontecido no cenáculo, naquela noite de Pentecostes, aconteceu aqui, nessa comunidade de gentios, né? Um povo que até então era considerado impuro, profano, né? Eram infiéis, né? Assim como não há alimento que seja impuro, né? Porque o mal é aquilo que sai da boca do homem, né? Como o Evangelho vai dizer, também não há homem que não possa ser assimilado, ser incorporado, né, no corpo de Cristo, que é a igreja.
Então, esse trecho, né, do Pentecoste dos não-judeus, ele diz muito para mim e para você hoje, né? Jesus, ele quer sim ser proclamado Senhor na vida de todos, sem distinção de pessoas. Amém? Por hoje, nós ficamos por aqui, né? Na próxima segunda-feira, nós continuamos a meditar a profundidade dessa revelação, né? De que não há homens que não mereçam e que não devam ser alcançados pelo Evangelho, de maneira que todos os povos são, sim, convidados, né, a participarem desse reinado de Cristo, e nós possamos pedir, né, para concluirmos nosso encontro com São Paulo VI: Senhor, Deus de paz, nós te damos graça pelos desejos, pelos esforços e pelas realizações que teu Espírito de paz tem suscitado no nosso tempo. Abre ainda mais o nosso espírito e o nosso coração às exigências concretas do amor de todos os nossos irmãos, para que possamos ser sempre mais construtores da paz. Amém. São Lucas, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que tenha funcionado bem.